O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, venha depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque ele fez o que havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos que mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na vida, caríssimos irmãos e irmãs, não há um mestre mais preparado e mais eficiente do que o Espírito Santo. E Jesus se apresentou e era chamado um mestre, rabi, na língua dele, mestre. E Jesus reconhecia de ser mestre. De fato, depois que Jesus lavou os pés aos apóstolos na última ceia, ele mesmo disse: vocês me chamam mestre e Senhor, e eu sou. Então Jesus reconhece que ele é o mestre. Aliás, todos nós sabemos quem é Jesus. Toda a Escritura é o documento da Igreja, ele é Verbum Dei, em latim, é a palavra de Deus. Enquanto a palavra de Deus, o Pai o mandou, é a última palavra de Deus, palavra de amor para todos os homens. E Jesus fala com o Espírito Santo, que nós sabemos, são as três pessoas da Santíssima Trindade, um Deus só. O Pai fala por meio de Jesus, que é a palavra dele, e Jesus nos fala no Espírito Santo, que nos dá uma capacidade de entender. O que hoje o Espírito Santo quis nos ensinar através dessas duas leituras, a primeira de São Paulo ao discípulo dele, Tito, que era da ilha de Creta, uma ilha grega, aí no mar Mediterrâneo. Um jovem. E São Paulo, nesta carta, única carta, a Tito, este discípulo, que ele deixou como bispo, primeiro bispo de Creta, recomenda de ser mestre ele de toda a comunidade cristã, ensinando as coisas mais simples que cada família cristã deveria seguir. Então eu recomendo a todos vocês que ouviram a primeira leitura, nem sempre dá para assimilar todas as palavras, então recomendo que em casa, esta noite mesmo, se for necessário, se for possível, ler o segundo capítulo da carta de Paulo a Tito. Aí vocês vão reconhecer, além desta escuta da palavra, reconhecer quantas belíssimas orientações pedagógicas Paulo
passa para nós através do discípulo Tito, que diz respeito aos pais, diz respeito aos jovens, diz respeito às moças, diz respeito às recém-casadas e diz respeito à comunidade em geral. É muito interessante, não perca esta oportunidade, é uma recomendação que estou fazendo. Agora, o Evangelho de São Lucas, um evangelho que nem sempre nós o aceitamos ao pé da letra, porque parece quase uma, não digo uma crueldade, mas uma falta de bom senso a um patrão que chega cansado do campo e ao empregado que trabalhou o dia todo diz: caríssimo, me prepare a janta, depois você vai jantar depois de mim. E acrescenta: será que o patrão tem obrigação de agradecer ao empregado porque lhe preparou a janta, embora estava já cansado? Não, diz Jesus. Porque aí a moral de Jesus: vós sois servos inúteis. Bom, nem sempre a gente aceita esta definição que Jesus nos dá. Somos servos inúteis. Este adjetivo inútil talvez nos ofende, mas é assim. Vamos dar uma explicação sobre esta colocação de Jesus. Claro que Jesus é o mestre, e Jesus é o patrão. Nós o chamamos Senhor, que é sinônimo de patrão. Ele é o Senhor porque é o dono do mundo, é o Criador de tudo. E nós somos criaturas. Ele é perfeitíssimo, Ele não pode errar, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a felicidade eterna. E nós somos criaturas frágeis, limitadas, imperfeitas, e que precisamos de um sustento contínuo da providência de Deus para nos manter no caminho certo. E com todos os cuidados, com toda a boa vontade e atenção, a gente desliza. Somos pecadores e pecadoras, mas não desesperemos, porque Jesus sabe disto. Quando Jesus fala de servos, claro que nos lembrar esta nossa situação de criaturas, para Ele abaixar o nosso orgulho, para que não transformemos este nosso orgulho em autossuficiência. Eu não preciso de Deus. Ele é o patrão, o Senhor. Não me interessa. Eu quero ser o Senhor da minha vida. Eu quero ser o patrão da minha vida. Não preciso dele e não quero depender dele. Este perigo está dentro de nós. Apesar de que nós temos consciência que somos criaturas imortais, ninguém tem dúvida que vai morrer, mas muitas vezes o orgulho nos faz um mau serviço, nos levando a nos erguer sobre um pedestal indevido. Nós não precisamos dele, eu sou autossuficiente, eu conduzo a minha vida à minha maneira, não quero dar conta a ele. Praticamente, nós colocamos em prática aquilo que foi a causa de toda a nossa desgraça. Lúcifer, o grande, melhor, mais esplendoroso e feliz anjo que Deus criou, se enalteceu com esta grandiosidade dele, mas era sempre criatura. Eu não quero servir a Deus, quero ser como ele. E se tornou Satanás e começou o inferno. E quando Deus criou Adão e Eva, aconteceu a mesma coisa. O danado conseguiu convencer Adão e Eva, sobretudo Eva, cair nesta tolice de acreditar ao capeta em lugar de acreditar a Deus. Nós queremos desobedecer a ordem de Deus. Por que depender dele? Ele nos proibiu. Talvez tenha
motivo escondido porque nos proibiu de fazer isto. E Satanás diz, porque se vocês comerem, vocês vão se tornar como ele. Como ele. Serão deuses. Caíram nesta armadilha. Estragará a nossa felicidade também. Mas nós somos todos filhos de Adão e de Eva, caríssimos irmãos. Não acusemos a eles, acusemos a nós mesmos. Nós também somos criaturas, servos de Deus. Então, por amor de Deus, readquiramos este equilíbrio, para que nós tivéssemos esta coragem de ir contra o nosso orgulho, a nossa soberba, que nos coloca contra Deus. Ele mesmo, Deus, Jesus, veio aqui, se tornou como homem e veio dizer na prática, na vida concreta, é assim que se vive como homem perfeito, fazendo sempre a vontade do Pai. Este foi o comportamento de Jesus, Filho de Deus, obedecendo à vontade do Pai. E Jesus nos salvou, caríssimos irmãos, como sempre se diz, nos salvou pela cruz, morrendo na cruz. Vamos fazer uma pequena correção. Jesus nos salvou a todos pela obediência à vontade do Pai, obediência tal que chegou ao ponto de aceitar de morrer na cruz. Mas foi a obediência que nos salvou, para corrigir a nossa desobediência, a nossa soberba, o nosso orgulho. Com todo este contexto histórico que é evangélico, aí nós aceitamos esta condição. Eu sou servo do Senhor, eu sou serva do Senhor. Vamos repetir todos juntos. Eu sou servo do Senhor, todo. Convencidos. Agora, adjetivo, inútil. Aí a gente fica meio não aceitando, rejeitando esta definição. Servo inútil. Estou trabalhando sempre, sempre, para amor de Deus, etc. Agora sou inútil. Neste sentido, o patrão diz que não é obrigado a agradecer ao servo. Quem é o patrão? É Deus. Qual é a janta que Deus manda preparar? É a vida eterna. Quem é que tem mérito suficiente para ganhar, merecer, entre aspas, a vida eterna? Ninguém, nem Nossa Senhora. Por quê? A vida eterna não é um prêmio que a gente adquire através de toda uma vida honesta, direita, fiel, obediente, sem cair em pecado, como Nossa Senhora, por exemplo. Mas a vida eterna é um tesouro, é um bem, é um presente de valor infinito. Nenhuma vida santa que for pode merecer a vida eterna. É um bem de um valor inestimável, infinito. Ninguém merece ir para o céu. Jesus quer que a gente vença esta vaidade, esta autossuficiência espiritual recôndita que sempre circula dentro da nossa psicologia, nossa alma. Eu vou ir no céu porque mereço. Deus não pode me proibir de ir para o céu, porque estou fazendo tanto sacrifício, estou fazendo tanto terço, estou rezando tantas novenas, estou sendo devoto de Santo Antônio, Santa Rita, Santo Expedito, etc, etc. Então, quando morrer, Deus tem de me dar a vida eterna. Tenho direito de ir no céu. Ninguém tem direito de ir para o céu. Ninguém. Por quê? Por quanto sacrifício, orações, atos de piedade, caridade, beneficência a gente fizer, a vida eterna é um dom, é um presente. Ninguém pode dizer, eu paguei justo para ganhar
a vida eterna. Deus tem direito, tem obrigação de me dar a vida eterna. É um dom, é um presente. Somos servos inúteis neste sentido. Não é a nossa vida que merece o céu, é a bondade de Deus, a misericórdia do Pai, o amor que Ele tem para conosco e que, como Pai, faz questão que nós, depois desta vida sofrida, ganhemos o repouso eterno na casa dEle, para ficarmos com Ele, não porque nós, repito, merecemos, mas porque Ele, pela sua bondade, nos doou, nos deu de graça, esta graça, este presente de ficar com Ele para sempre, feliz eternamente. Temos só de agradecer a Deus. Esta é um pouco a conclusão que Jesus quer nos dar esta noite, quando nos chama servos inúteis. No sentido, fiquemos sempre seguindo o que Jesus nos orienta, sempre. Nunca vamos sair do caminho dele. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Às vezes custa esta verdade, mas esta verdade que nos liberta dos condicionamentos do pecado que estraga a nossa dignidade, mas Ele, que o caminho é a verdade, nos conduz à vida eterna, que é Ele mesmo, a vida eterna, com que nós vamos conviver para sempre. Trilhemos este caminho, caríssimos irmãos, e agradeçamos que, apesar dos apesares, dos nossos pecados, misérias, contradições, desobediências, contrariedade, de tudo aquilo que nós fizemos, que não presta contra a vontade de Deus, mas arrependidos, reconhecendo que somos inúteis, que são pecadores e pecadoras, mas que não quer perder a confiança nesta bondade de Deus. É esta confiança que abre as portas do coração de Deus e as portas do céu. Não percamos esta confiança, por amor de Deus, quase concluindo o ano jubilar extraordinário da misericórdia. Vai no céu, todos pecadores e pecadoras, não porque merecemos, mas porque continuamos confiando em Deus, que na sua bondade e misericórdia não vai fechar a porta a nós, filhos e filhas deles, rebeldes e desobedientes, muitas vezes, mas que não queremos perder a confiança nele. Aumentemos a confiança e a porta do céu vai ficar aberta. Podemos fechar a porta santa dia 20, que termina o ano jubilar, mas a porta da misericórdia de Deus vai ficar sempre aberta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado.